Graça e paz a todos, amigos, irmãos, igrejas, líderes. Estou aqui fazendo mais um vídeo, uma live, estudando a palavra de Deus e trazendo uma palavra para todos os cristãos. Temos feito alguns vídeos contando a história do rei Ezequias. Ainda estamos aqui falando de Ezequias. Ezequias, um jovem de 25 anos, que começou a reinar, sucedendo seu pai, Acás. Acás começou a reinar com 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo de mal. Implantou a idolatria e encheu o templo de porcarias, sujeira. E Ezequias, quando assumiu o trono, no primeiro mês, nos primeiros dias, ele já tomou a decisão de fazer as coisas certas. E é assim que deve ser. Depois de abrir o templo, Ezequias passou a purificar o templo. O que eu quero falar agora é sobre a purificação do templo. Que Deus nos ajude e que você possa entender esse trabalho de Ezequias. Vamos lá. Capítulo 29 de 2 Crônicas, a partir do verso 12 até o 19. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azurias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dos filhos de Elisafãs, Sinri e Jeuel, e dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, e dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para a limparem e tirarem para fora ao átrio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram e a levaram para fora, ao ribeiro de Cedron. E começaram a santificar a casa no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Todos os utensílios que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. O que nós vemos aqui nesse texto, nesse processo de santificação da casa do Senhor,
é que os levitas são convocados imediatamente. Eles entram nesse trabalho de purificação da casa do Senhor. Entre estes levitas nós temos 3 líderes musicais, Asaf, Emã e Jedutum. Eles eram poetas, cantores e líderes dos músicos em Israel. Lembrando o seguinte, que a tribo de Levi, isto é, todos os levitas, eram responsáveis pelo cuidado da casa do Senhor e também pelos serviços sagrados, incluindo, obviamente, os sacerdotes, que eram os líderes dos levitas. Os sacerdotes foram os primeiros a entrar no templo e fazer aquela limpeza. Tiraram toda a imundícia, todo o entulho que estava lá dentro. Como diz o texto, eles jogaram no ribeiro de Cedron. Esse trabalho durou 16 dias. Não era uma exigência da prefeitura, não, nem dos bombeiros. Era o coração do rei querendo preparar a casa do Senhor para agradar a Deus. O rei havia feito um pacto com Deus. Ezequias se propôs a fazer um pacto com Deus e arrumar a casa de Deus, porque em razão de tudo aquilo que fizera o seu pai Acás, Deus havia se irado contra o povo estava sofrendo, estava em cativeiro e os inimigos estavam afrontando. Todas as porcarias que Acás, pai de Ezequias, tinha colocado, ídolos, ele fez ídolos, isso causou a ira de Deus. Por isso aquela situação triste do povo e os inimigos externos atacando. Finalmente, os levitas foram prestar contas ao rei, se aproximaram do rei e disseram, bem no verso 18, e foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Note que o trabalho foi feito na casa do Senhor. Casa do Senhor é o templo consagrado para o serviço do Senhor. Tem acontecido o seguinte nos dias atuais. A casa do Senhor tem sido palco de muitas coisas mundanas e muitas coisas que não integram a obra do Senhor têm sido implantadas, colocadas dentro da casa de Deus, e o povo tem tratado a casa de Deus de qualquer maneira, com a seguinte afirmação: Deus não habita em templos, mas habita no nosso coração. Mas a casa de Deus, o lugar de culto, é para culto a Deus. E tem que ser limpo, tem que ser purificado. Jesus chegou, certa ocasião, e não foi dentro do templo, não, foi no pátio, que ele derrubou a mesa dos cambistas, aqueles que vendiam pombas e animais, porque estavam fazendo uma feira e explorando as pessoas. Jesus pegou um chicote e expulsou todo mundo. Por quê? Porque aquele lugar foi preparado para isso. Irmãos, nós temos que tratar com seriedade as coisas de Deus. Deus habita em nós.
E nós entramos num lugar que chamamos de templo, casa de oração, para cuidar do Senhor. Foi destacado 3 coisas aqui nesse último versículo. Os levitas arrumaram o altar. Hoje nós não temos altar para sacrifício com sangue, mas temos o altar para oferecer sacrifício de louvor, que deve ser santo também. E para isso usamos utensílios sagrados, dedicados ao Senhor. Esses utensílios devem ser cuidados, bem cuidados. Quais são os objetos que temos para cuidar na casa de Deus hoje? No templo de Deus? Temos os instrumentos, alguns da igreja, outros pessoais. Normalmente aquilo que é pessoal, aquilo que tem dono, que é seu, você cuida bem. Mas relaxa nas coisas da igreja, deixa tudo abandonado. Não é assim, não. Aquilo que é de Deus deve ser bem cuidado. Temos que cuidar da casa de Deus. Ela não é um lugar de reuniões sociais, não, mas reuniões espirituais. Casa, altar, utensílios, tudo isso. Essa purificação tem que começar dentro do nosso coração e atingir tudo por fora. Deixo esta palavra com todos neste momento. Medite nela. Se você achar importante, compartilhe. Se não for importante, pode deletar, apague do seu celular. Mas nós temos o dever de falar a verdade. As coisas de Deus não podem ser levadas de maneira leviana e com brincadeira. Em nome de Jesus. Jesus seja louvado. Amém.